Você sabe como desenvolver as habilidades perceptivas nas crianças? Então, estas habilidades são ações que a criança, a pessoa, faz ao fazer discriminação visual de algum objeto ou de alguma pessoa. Exatamente. Então, elas são compreendidas em duas maneiras. Primeira, com o intuito de perceber a presença de algo, e a outra é de ignorar justamente essa mesma presença. Você já imaginou isso? Vou explicar melhor o que acontece. Então, desde cedo, o bebê aprende a compartilhar seu espaço com alguma coisa, ou com algum objeto, com alguém, né? E a partir desse compartilhamento, ele começa a se familiarizar com eles em cor, forma e tamanho, não é mesmo? E no decorrer do desenvolvimento, o que ele aprende? Aprende a perceber tudo que está em sua volta. E durante essa evolução de aprendizagem, crescimento, agora já como criança, ele precisa começar a ignorar essas informações perceptuais do objeto ou da pessoa nesse mesmo ambiente. Então, é o que chamamos de constâncias perceptuais. E elas são divididas em 4 características, exatamente. Então, tem a constância da cor. O que é isso? É a capacidade que a criança tem em identificar a cor mesmo diante de uma alteração de luz ou sombra. Então, um exemplo disso é a cor da água. Quem nunca passou por essa experiência na vida, hein? Qual é a cor da água? Azul piscina, verde água. Na verdade, a água é transparente, não é mesmo? Muito louco isso. Mas imagina isso para as crianças. Então, é muito rico fazer experiências com as crianças e pedir para elas buscarem informações vivenciando na prática. Como, por exemplo, levando-as à praia, à piscina, no tanque mesmo de casa, no chuveiro e pedindo para registrar todas essas suas observações perceptivas. E essa atividade é uma aprendizagem significativa, de fato. Exatamente. Agora, a constância de forma é a capacidade que a criança tem em identificar um objeto ou uma pessoa, mesmo que ela esteja em posições diferentes. Exatamente. Agora, o interessante disso tudo é que quando a criança chega à idade de aprender a ler, ela precisa desaprender. Meu Deus, a constância dessa forma, por exemplo, da rotação da letra no espaço, por exemplo, ela precisa aprender a diferenciar aqueles pares de B, P, P, Q. Então, é justamente isso. Por isso que é muito comum a criança errar na escrita e na leitura quando se depara diante dessas letras. Meu Deus! Então, para não errar, ela precisa prestar muito mais atenção. Porque para as crianças com déficit de atenção, elas ainda têm essa constância da forma das letras que ela lê e escreve. É incrível, né? Então, agora, a constância de objeto é a capacidade que a criança tem em manter o conceito do objeto, ou seja, que se apresente em informação sensorial diferente. Como assim? Por exemplo, potes de tempero, mamadeira, pasta de dente. A princípio, a estratégia de percepção do objeto ela é inata, porque ela, de alguma forma, a criança ela já sabe que há alguma coisa presente ocupando aquele espaço. Mas para a criança, não importa o que está no objeto, que ela percebe. Por quê? Porque ela sabe que a mamadeira vai alimentá-la, que o pó de tempero a mãe usa para fazer a sua comidinha, que a pasta de dente é para lavar os seus dentinhos. Então, essa percepção com essas informações sensoriais diferenciadas são aprendidas por experiências ao longo da sua vida, fazendo com que ela crie hipóteses básicas iniciais de sua aprendizagem. Gostaram desses exemplos? São básicos, né? Mas interessantes. Então, agora, a constância de tamanho é a capacidade que a criança tem em perceber que a forma do objeto ou da pessoa continua a mesma, mesmo que ele comece a se distanciar, sabe como é que fica longe, começa a ficar pequeno, até sumir? Então, é isso. E essa capacidade de permanência do objeto ou da pessoa, ela oferece, de certa forma, na criança, uma segurança. Exatamente, por quê? Imagina
ela indo para a creche, aos cuidados de outras pessoas diferentes que não seja mãe. Então ela começa a chorar. Já viram isso? Então, o fato dela começar a perceber que depois de uma certa rotina, sua mãe está de volta para buscá-la. Então, essa noção de permanência significa uma grande aprendizagem. É aprendizagem de quê? De adaptação e desenvolvimento às suas novas rotinas. Por quê? Porque lhe é significativa para a sua vida. Exatamente. Agora temos a profundidade, muito interessante. Essa é uma capacidade da criança que quando começa a esticar o braço, por exemplo, pegar algum objeto. Essa percepção permite que ela comece a ter a noção do espaço, exatamente. E essa habilidade ela vai aumentando conforme o aprendiz começa a ter a noção do espaço explorado, né, por ela mesma, por ela própria. Então, por quê? Porque percebemos muitas crianças com medo de altura, hein? Por que será? Isso significa que, na maioria das vezes, que a criança pulou alguma etapa dessa progressão de profundidade, exatamente. Um exemplo disso é descer a escada. Quantas vezes você ficou com medo da criança cair? Por isso que é muito importante deixar a criança avançar na exploração do seu espaço por si mesma. Para quê? Para que ela se sinta segura e perceber melhor justamente essa profundidade e não ter mais medo de altura. Será que eu pulei alguma etapa? Porque eu tenho medo de altura. Eu prefiro velocidade, mas altura não é comigo não, hein? Então, deixa seu comentário, tá? Te vejo amanhã. Tchau!